Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No dia em que partiram para as férias, não houve cerimônia. Cada palavra que proferiram antes de fechar a porta era um dardo envenenado, zombaria, humilhação, comentários tão sutis e cruéis que ele o sentiu penetrar até os ossos. Ele havia sido reduzido a nada, um mero objeto de ridículo, invisível e inútil aos olhos daqueles que se diziam sua família. Os dias transcorriam em um silêncio pesado, pontuado apenas por risos e pelas lembranças que carregavam consigo distantes dele. A casa parecia estranhamente vazia, como se as próprias paredes retivessem seu desprezo. Mas sob essa solidão, uma raiva latente, uma mistura de amargura e força reprimida começou a crescer. Ele não falava, não gritava. Observava, esperava, sabendo que o tempo, eventualmente, restauraria o equilíbrio. Então, certa manhã, ele sentiu uma mudança no ar. O mundo parecia ter mudado sem aviso prévio. Eles haviam retornado, mas não eram mais os mesmos. O riso havia desaparecido, os olhares confiantes substituídos por olhos inquietos, cheios de medo e desespero. Seus pertences haviam sumido, engolidos por cruéis acontecimentos imprevistos, e com eles, sua arrogância. Eles se aproximaram dele, hesitantes, suplicantes. A mesma família que o havia ignorado, humilhado e desprezado agora se ajoelhava, implorando perdão, buscando recuperar um lugar que eles mesmos haviam destruído. E ele, em meio a esse caos, sentiu a verdade irromper dentro de si, sua dignidade. Sua paciência e sua coragem silenciosa eram as únicas riquezas verdadeiras que eles jamais conseguiriam lhe tirar. A humilhação dele se transformou em sua ruína. E para ele, enfim, o mundo parecia justo. A casa, antes fria e repleta de sussurros zombeteiros, agora parecia estranha, quase frágil. Cada passo ecoava no corredor vazio, como se para lembrar aqueles que o haviam humilhado que já não mandavam ali. Ele permaneceu no centro da sala, imóvel, braços cruzados, observando. Os olhares deles, antes arrogantes e seguros de si, agora evitavam o seu. Sua mãe foi a primeira a se apresentar, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula. Nós perdemos tudo. Seu pai, geralmente tão autoritário, parecia encolhido, reduzido a um homem sem rumo, incapaz de esconder o pânico. Seus irmãos e irmãs, aqueles que sempre o menosprezaram sem motivo, ficaram para trás, hesitantes, como se caminhar em sua direção fosse um desafio insuperável. Ele os observou a todos. Cada expressão, cada gesto desajeitado contava a mesma história. Haviam perdido tudo, material e moralmente, e agora imploravam pelo perdão que jamais mereceram. Mas em vez de se regozijar, uma estranha calma o invadiu. Ele compreendeu que não se tratava mais de vingança. Tratava-se de escolher como recuperaria seu lugar. Ele avançou lentamente, cada passo calculado, impondo sem esforço uma autoridade que eles nunca tinham visto nele. Então, disse ele em voz baixa, mas firme, você quer meu perdão? Eles assentiram com a cabeça, tremendo. Pedidos de desculpas jorraram em um fluxo confuso, uma mistura de sinceridade e pânico. Ele os deixou falar, permitindo que se entregassem às suas próprias confissões, saboreando o contraste entre quem eram e quem tinham sido. No silêncio que se seguiu, ele soube que o mundo havia mudado. Para eles, a perda fora total. Para ele, era o início de uma nova era. A humilhação deles fora apenas uma amostra do que estava por vir, mas agora ele estava no controle. Os dias seguintes foram uma série de momentos tensos e revelações. Os vizinhos cochichavam por trás das persianas, intrigados com a mudança repentina na casa. Rumores de azar e perdas inexplicáveis já haviam se espalhado pela vizinhança. A família, antes confiante e altiva, agora se via reduzida a uma série de desculpas desajeitadas e gestos de pânico. Já não se tratava apenas de dinheiro ou bens materiais. Cada contrato comercial perdido, cada investimento fracassado, cada porta fechada parecia ser uma resposta à sua arrogância passada. Os amigos tinham se afastado, alguns até evitando qualquer contato, como se a vergonha e a inversão da sua sorte os tivessem tornado indesejáveis. Enquanto isso, ele observava e planejava. Sabia que a humilhação que sofrerá não poderia ser esquecida, mas não era movido por uma vingança brutal. Queria restaurar o equilíbrio, relembrar a todos o valor do respeito e da dignidade. Sua presença calma, porém imponente, começou a remodelar a dinâmica familiar. Onde antes eles ditavam as regras e dominavam, agora ele as estabelecia silenciosamente, mas com firmeza. Cada decisão que tomava, cada recusa ou concessão, os colocava em uma posição de dependência inesperada. E enquanto eles se debatiam em desespero, ele sorria por dentro. O mundo havia mudado, mas não por acaso.
Paciência, silêncio e dignidade haviam sido suas armas, invisíveis porém irresistíveis. E nessa dinâmica de poder invertida, ele sabia que só lhes restava uma opção: aprender a respeitá-lo ou desaparecer de sua vida para sempre. A família compreendeu que não podia mais agir como antes. Humildes pedidos de desculpas não bastavam para apagar o orgulho ferido do filho, do irmão, da criança que outrora desprezavam. E ele, agora, não precisava mais levantar a voz para ser ouvido. Cada decisão que tomava, cada gesto, cada palavra dita com calma, reafirmava sua nova posição de poder. Na primeira manhã, ele os convocou a todos para a sala de estar. Seus rostos denunciavam medo, mas fingiram ouvir. Ele detalhou, ponto por ponto, as consequências de suas ações passadas: dívidas contraídas, contratos perdidos, reputações manchadas. Explicou que tudo que antes consideravam garantido agora dependia de sua tolerância e boa vontade. Você pensou que eu não existia, disse ele com a voz gélida, mas controlada. Você pensou que eu poderia ser ignorado. Hoje sou eu quem decide o que você pode levar de volta ou não. O pânico estava estampado em seus rostos. Cada um deles compreendeu que sua arrogância anterior já não surtia efeito. Até mesmo as ações mais simples, pedir informações, solicitar ajuda, agora dependiam dele. O poder havia mudado de mãos, e não era cruel, apenas firme e inabalável. Ele transformará a humilhação deles em uma lição. Paciência e dignidade são mais poderosas do que toda raiva e gritaria. E quando eles caíram de joelhos, implorando por uma misericórdia que jamais haviam oferecido, ele soube que o mundo finalmente invertera os papéis. A partir daquele momento, cada movimento, cada palavra, cada decisão dessa família seria filtrada por ele. E pela primeira vez, eles entenderam o que significava depender daquele que um dia haviam destruído. A casa, outrora palco de escárnio e desprezo, tornará-se o centro de um equilíbrio frágil, porém nítido, ele no controle, eles dependentes dele. Cada gesto da família revelava uma nova ansiedade, uma cautela jamais conhecida. Haviam perdido mais do que bens materiais, haviam perdido a certeza do seu poder. Ele não se limitou a observar. Lenta e metodicamente, transformou sua posição em influência real. Os vizinhos, testemunhando a mudança, começaram a lhe conceder um respeito silencioso. Os amigos e conhecidos da família, alarmados com seus fracassos e pânico, se afastaram ou buscaram obter seu favor. A dinâmica social se inverteu. Onde eles reinavam com arrogância e dominação, agora ele ditava as regras. Cada pedido que faziam, cada tentativa de recuperar seu lugar, era filtrada por ele com calma, mas com firmeza. Simples desculpas já não eram uma opção. Ele impunha a disciplina do respeito e as consequências dos atos passados. A família compreendeu que a única maneira de restaurar o mínimo de dignidade seria submeter-se às suas regras, não por medo, mas por reconhecimento de sua posição. Certa noite, ele os reuniu em volta da mesa da família, um lugar antes marcado por uma hierarquia invertida. Expôs suas condições, seus limites e como esperava ser tratado dali em diante. Cada palavra tinha peso, cada silêncio amplificava o impacto. E quando terminou, ninguém ousou protestar. Todos entenderam que a era da dominação cega havia terminado. Para ele não se tratava apenas de vingança, era a prova de que a dignidade e a paciência silenciosa superam todas as humilhações. E ao sair da sala, deixando para trás uma família abalada e transformada, ele sabia que o próximo passo não era puni-los ainda mais, mas fazê-los entender que jamais poderiam subestimá-lo novamente. Passaram-se semanas, mas a casa já não era a mesma de quando a deixaram. A tensão dera lugar a uma cautela respeitosa, mas a humilhação do passado permanecia gravada em suas memórias. Cada membro da família agora sabia que sua arrogância havia perdido todo o poder. Certa manhã, enquanto se acomodava na sala de estar, todos se aproximaram dele, primeiro em silêncio, depois gaguejando. Pediram desculpas uma após a outra, sinceras desta vez, mas tímidas como se ainda temessem sua reação. Imploraram seu perdão, não por obrigação, mas por gratidão pelo que haviam perdido ao desprezá-lo. Ele os observou por um longo tempo. Poderia tê-los afastado, relembrado cada humilhação, cada palavra cruel, mas escolheu o caminho da dignidade. Lentamente assentiu com a cabeça e esboçando um leve sorriso. A justiça não precisa de raiva, apenas de paciência e perseverança. Você aprendeu, disse ele simplesmente. E era só isso que eu queria. Pela primeira vez em muito tempo a família sentiu um alívio genuíno. Mas esse alívio era permeado por respeito e cautela. Agora eles entendiam o valor daquela pessoa que haviam subestimado. Cada olhar, cada gesto estava agora impregnado de uma nova humildade. O mundo havia mudado, mas não por meio de vingança cega,
Bastou um silêncio atento, paciência implacável e dignidade inabalável para inverter os papéis e restaurar o equilíbrio. E enquanto observava a luz do entardecer passar pelas janelas da casa, ele soube que a verdadeira vitória não residia na vingança, mas no respeito reconquistado, o tipo de respeito que nenhuma arrogância jamais poderia apagar.